Continuando aqui com a nossa série de problemas do capítulo 2, tem aqui outro feixe de paralelas e um zigue-zague aqui. Fernando participava de uma brincadeira em que estava com os olhos vendados e tinha o objetivo de chegar ao ponto 5, aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Ele partiu do ponto 1, passou as marcações das linhas, seguiu até o ponto 2, aqui, atravessou novamente as marcações, seguindo até o ponto 3, voltou para o outro lado até o ponto 4, onde parou e tirou a venda. Diante do caminho que ele percorreu, observamos a formação de alguns ângulos, alfa, beta e gama. Olha aqui esses ângulos, ó. Aqui está o alfa, aqui está o beta e aqui está o gama. Indique a alternativa que apresenta os valores dos respectivos ângulos. Tem que descobrir quem é alfa, quem é beta e quem é gama. Olha só. Tá vendo esse ângulo reto aqui? Esse triângulo que está aparecendo aqui é um triângulo que tem um ângulo de 90, um ângulo de 30 e aqui é o terceiro ângulo dele. Quanto é esse terceiro ângulo? É 60, porque é um triângulo retângulo aqui, tem um ângulo de 90, esses dois aqui são complementares. Se esse é 30, esse aqui é 60. E observe agora essa história de paralelas cortadas por uma transversal. Tá vendo que ele não falou que essas retas são paralelas? Isso aqui se chama golpe de vista. Você tem que lidar com isso em questões de prova, tá? Porque, a rigor, com um enunciado bem rigoroso, bem preciso, não adianta desenhar retas paralelas que pareçam paralelas. Tem que ser dito. E aqui ele não falou que essas retas são paralelas, tá vendo? Não falou. Ele tinha que colocar pelo menos a marcação aqui de paralelas. Aí você vai fazer o quê? Essa questão tem que ser anulada por causa disso? Não. Tem concurso que é muito rigoroso com essa história. Tem concurso que deixa eu passar isso aqui de leve, tá? Acontece, por exemplo, o centro de um círculo que tá mais ou menos no centro, mas ele não fala que é o centro. Aí você tem que usar que é o centro, mas se ele não falou, ou então um negócio que parece um quadrado, mas ele não diz, aí você tem que usar que é um quadrado. Então, golpe de vista, você vai olhar e vai achar que é. Isso aqui parecem ser paralelas, tá bom, então vamos usar, porque se você reclamar, pedir anulação dessa questão, não vai resultar em nada, tá? Então, certo, paralelas cortadas por uma transversal, você vai ter aqui, ó, Z do zorro, ângulos alternos internos, tá vendo? Então, se aqui é 60, esse alfa é 60 também. Esse ângulo é igual a esse. Aqui também, ó, você tem aqui paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui são alternos internos. Se aqui é 30, aqui também é 30. E agora, olha esse triângulo aqui, que tem os três ângulos marcados, alfa, beta e gama. Tem um ângulo de 60 graus, tem um ângulo de 30 graus. Quanto que é o terceiro ângulo? Para completar 180 graus, ele tem que ser 90. Então, os ângulos alfa, beta e gama, como ele fala aqui, eles medem 60, 90 e 30. E essa é a resposta, 60, 90 e 30. Aqui, ó, 60, 90 e 30. Resposta correta, letra E. Questão 33. Em um triângulo acutângulo, o que é um triângulo acutângulo mesmo? É um triângulo que só tem ângulos agudos, tá? Acutângulo. Ele não pode ter ângulo reto, não pode, e ele não pode ter ângulo obtuso. Não pode, ele tem que ser assim, ó. Esse ângulo menor que 90, esse menor que 90 e esse menor que 90, tá? Então, triângulo acutângulo. Em um triângulo acutângulo, a bissetriz BM e a altura BH fazem um ângulo de 20 graus.
Acha o maior ângulo do triângulo, sabendo que o ângulo B mede 60 graus. Olha só, ele deu o ângulo B como 60 graus e ele falou aqui em bissetriz traçada de B e altura traçada de B, tá vendo? Então, altura e bissetriz traçadas de B. B. Então aqui vai ser A e C. Ele nem falou, né? Não importa. Importa que você traçou altura e bissetriz traçadas de B e o ângulo B mede 60 graus. Aí você vai traçar a bissetriz. Quando você traçar a bissetriz, você vai ficar com metade, metade, 30 graus aqui e 30 graus aqui. Então, essa é a bissetriz, BM. Aí tem também a altura, BH. Ó, a altura BH, traçando a altura. E ele falou que o ângulo entre elas é 20 graus. Então, esse anglinho aqui vale 20 graus. 20 graus. Agora, como aqui é 30 e 30, porque é bissetriz, se aqui é 20, esse aqui mede 10 graus. Apesar de estar mal desenhado, né? 10 graus. E dá pra gente descobrir os outros ângulos agora. Olha só, esse triângulo ABH, ele é retângulo. Ele é retângulo, tem aqui um ângulo de 10 graus. Quanto vale esse ângulo? É quanto falta para completar 180, né? Aqui você já tem 90, aqui 10, somou 100. Agora esse aqui tem que ser 80 graus, então. O ângulo A vale 80 graus. E aqui nesse triângulo todo, olha o que a gente tem. Esse ângulo todo é 20 mais 30. Isso tudo. 50. E como esse aqui é retângulo, quanto é que falta para completar 180 graus? Ó, 90 tem que ser complementares, né? Então, aqui é 50, aqui é 40, pronto. O ângulo A vale 80 graus e o ângulo C vale 40 graus. Aí tá certo. A soma tá dando 180? Sim. 80 mais 40 dá 120, com 60 dá 180. Ele perguntou o quê? O maior ângulo do triângulo. O maior ângulo do triângulo é esse aqui, ó. 80. Então, o ângulo pedido é 80 graus. A questão 34, ele fala que num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, calma aí. O que tem a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo? Ela vale a metade da hipotenusa. A gente não pode nunca esquecer disso. Então vamos desenhar isso. Ó, triângulo retângulo, aqui o ângulo reto. Mediana relativa à hipotenusa, aqui. Ela vale a metade da hipotenusa. Não esqueça disso nunca. Então essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa medida. Se quiser dar nomes aqui, né? ABC, aqui chama de M ponto médio de BC. Então, o MB é igual a MA, que é igual ao MC. MA é igual a MB, que é igual a MC. Então, isso aqui vale a metade da hipotenusa, certo? Aí ele disse que nesse triângulo, o que tem? A tal mediana relativa à hipotenusa, ela forma com a bissetriz de um dos seus ângulos agudos um ângulo de 126 graus. Quer dizer, bissetriz qual? Desse aqui ou desse aqui? Assim, a princípio, não dá para saber, né? Eu vou considerar que é esse aqui. Então, ela forma com a bissetriz de um dos seus ângulos um ângulo de 126 graus. Esse aqui, 126. Então, ele deu isso aqui. A mediana relativa à hipotenusa forma com a bissetriz um ângulo de 126 graus. Ele quer saber os ângulos agudos desse triângulo. Ele quer saber esses ângulos. Olha só. Vou fazer o seguinte. Posso chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de beta? Sim, esse ângulo aqui, se eu chamei de alfa e, claro, alfa e beta, a soma deles vale 90 graus, né? Os ângulos agudos de um triângulo retângulo, eles são complementares.
como essa medida é igual a essa, triângulo isósceles, né? Mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Então, a mediana é igual a isso, que é igual a isso aqui também. Então, esse ângulo aqui sendo alfa, esse outro aqui também é alfa. E esse aqui é 2 alfa. E esses ângulos aqui, ele não falou que isso aqui é uma bissetriz? É bissetriz, então esse ângulo aqui é beta sobre 2, esse aqui é beta sobre 2. Eu vou marcar só esse aqui, beta sobre 2. Agora, olha para esse triangulinho aqui, ó. Quais são os ângulos desse triangulinho? Ó, esse aqui, 126, é um ângulo externo. Aqui você tem os internos não adjacentes, beta sobre 2 e 2 alfa. E a gente sabe que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes, né? Então a gente pode escrever que 126 é igual à soma do beta sobre 2 com o 2 alfa. E a gente quer saber os valores dos ângulos agudos, quer dizer, o alfa e o beta. Agora, já que o alfa mais beta vale 90, eu posso escrever esse alfa aqui como sendo 90 menos beta. Então, essa equação vai ficar com apenas uma variável, o beta. Vai ficar assim, 126 é igual a beta sobre 2, somado com o dobro de alfa. O dobro de alfa é isso aqui, 180 menos 2 beta. Pronto, agora a gente resolve isso. Vai ficar assim, 126 é igual a beta sobre 2, que é esse ângulo, né? Mais 180 menos 2 beta, que é esse ângulo aqui. Vamos multiplicar todo mundo por 2? Ou então eu faço o seguinte, vou dar uma arrumadinha aqui primeiro, tá? Ó, vou passar beta para lá, vou passar os números para cá. Vai ficar 2 beta menos beta sobre 2. Aqui vai ficar 180 menos 126. Vai ficar mais simples assim. 2 beta menos beta sobre 2 vai ficar 2 menos a metade, né? 2 menos meio é 1,5, é 3 meios. Então, 3 meios de beta, e aqui vai ficar 180 menos 126, que dá 54. Então, 3 meios de beta é igual a 54. O beta vale 54 vezes 2 e dividido por 3. 54 por 3 dá 18. 18 vezes 2 dá 36. Então, o ângulo beta vale 36 graus aqui. 36 graus. E esse outro aqui, o alfa, é o complemento dele. Quem é o complemento de 36? É 54. Então, os ângulos desse triângulo são 90, 36 e 54. Aqui, calcular os ângulos do triângulo, 90, 36 e 54 graus. Aqui na questão 35, num triângulo isósceles, o ângulo externo desigual é igual à quinta parte da soma dos outros dois ângulos externos. Calma aí. Triângulo isósceles. Ele falou que no triângulo isósceles, o ângulo externo desigual. Olha só, no triângulo isósceles você tem dois ângulos iguais e um diferente, né? A mesma coisa vai acontecer com os ângulos externos. Ó, vamos chamar esse ângulo aqui de x. Esse aqui vai ter que ser x também. Quanto vai valer esse em função de x? A soma dá 180, esse aqui tem que valer 180 menos 2x. 180 menos 2x. Pronto. Esses são os ângulos internos. Mas ele falou aqui sobre os externos, ó. Ele falou que o ângulo externo desigual, ó, o ângulo externo desigual é esse. Esse aqui. Ele vale quanto? O suplemento disso. Quem é o suplemento de 180 menos 2x? É 2x. Certo? Então ele falou que o ângulo externo desigual tá aqui
é igual à quinta parte da soma dos outros dois ângulos externos. Olha só, os outros dois ângulos externos, eles são esse aqui, 180 menos x, aqui também, 180 menos x, né? O suplemento. Então ele diz que esse ângulo externo desigual é 1/5 da soma desses dois. Então vamos escrever isso. O ângulo externo desigual é igual à quinta parte da soma desses dois. A soma desses dois vai dar 360 menos 2x. Pronto, essa é a equação que ele deu aqui. Agora você acha o x e acha o que ele pede aqui, que é o ângulo externo desigual. Então, multiplica aqui 5 vezes 2x, vai dar 10x. É igual a 360 menos 2x. Aqui vai ficar 12x é igual a 360. O x é igual a 30. Então, qual a medida do ângulo externo desigual? O ângulo externo desigual é isso aqui, ó. Tá valendo 2x nessa figura. Então, 2x vai dar 2 vezes 30, que é o ângulo externo desigual, vai dar 60 graus. Então, 60 graus.